Começar de novo com a apresentação da Fernanda. Fernanda Saldanha é mestranda do mestrado profissional em artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, graduada em teatro e licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria e formada em teatro Escola Macunaíba, São Paulo, com registro de atriz no DRT sob o número 30.175/SP. Artista, educadora, oficineira, atriz e produtora cultural, integrante do Decaratapa, grupo de teatro de Santa Maria, professora de artes e teatro na Rede Municipal de Educação de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, orientadora do projeto Elas por Elas, protagonismo feminino em histórias reais, narradas para crianças em um audiolivro, colunista da rede Professores Transformadores, ministra oficinas de iniciação teatral, expressão corporal, contação de histórias para os mais variados públicos, participou do programa de aperfeiçoamento para os professores de educação básica no Canadá em 2019, exerceu a função de educadora de teatro no pré-vestibular popular alternativa vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, participou do programa PIBID, tem vários trabalhos na área de teatro. Seja muito bem-vinda, Fernanda. O professor Davi Catalunha é licenciado em História pela UFOP, professor de História e Sociologia da Rede Genoma Sistema de Ensino, professor de História no Colégio Franciscano Imaculada Conceição, pertencente à Rede Clarissas Franciscanas, autor das apostilas de História do 6º ao 9º ano e autor das apostilas de Sociologia do 1º ao 3º ano da Rede Genoma Sistema de Ensino, é pai do Gael e, nas palavras dele, professor que tenta brincar no espaço virtual. Faz parte também do projeto Calouro. Ah, o trava-língua aí, ó. Aí, ó, desafio, hein, gente? Falar o nome do meu projeto. Sim, estou péssimo, inclusive. Então, deixa eu te ajudar. Calourologia. Desculpa. Perdão. Tudo bem. Que é uma mentoria para o vestibular Enem. Seja também muito bem-vindo, Davi. E aí, eu passo a palavra agora para a Júlia, que vai conduzir a nossa conversa. Gente, boa noite, todo mundo. Primeiro, me apresentar, meu nome é Júlia, junto com a Mona Lisa e algumas outras pessoas que estão aqui. Eu faço parte do eixo de ensino, pesquisa e extensão do DCE. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Fernanda e do Davi. Eu acho que essa conversa aqui, o tema dela é mais que urgente, e eu acho importantíssimo que a gente discuta isso num momento como esse, em que a inclusão digital tem sido um grande assunto, assim, dentro principalmente do ensino básico, mas também do superior, é uma coisa que a gente vem pautando bastante em todas as reuniões possíveis. E agora eu acho que eu já posso passar a palavra para o falta, acho que explicar um pouquinho, não sei se a Mona já comentou sobre isso, mas logo após a fala do Davi, vai ter um espaço aberto mesmo para a gente começar a conversar. Então, se sintam à vontade para abrir o microfone quem puder, ou digam pelo chat mesmo, algum comentário, alguma pergunta. Vai ser ótimo para a gente fazer mesmo uma conversa bastante interessante sobre o tema. Obrigada, gente. Gente, boa noite para todos vocês. Sou eu mesmo, né? Agora, isso. Boa noite para todos vocês. Queria dizer logo, logo que é muito engraçado voltar ao espaço que ele é um ambiente universitário, né? Então, a Mona Lisa foi no meu Lattes, que eu não sei nem quando foi a última vez que eu atualizei, né? Já que eu não estou mais dentro desse ambiente, né? Ele é muito importante para quem está dentro desse ambiente, eu não estou mais dentro dele. Isso é muito interessante, nem eu lembrava mais dele. Então, só me apresentando, só mais uma coisinha, Mona Lisa, se me permite,
Eu sou professor, né, de História e Sociologia, brinco um pouquinho com atualidades, né, a minha área de atuação principal, vamos dizer assim, minha área de conforto é o pré-vestibular e ensino médio, e o Calorologia, que é o canal que eu desenvolvi com mais 2 amigos, ele trabalha com um produto virtual, que é a mentoria, que é basicamente um acompanhamento personalizado, né, para as pessoas desenvolverem as habilidades necessárias para irem bem na prova do Enem. Mas a grande essência do canal é que, na verdade, nós possamos oferecer uma educação na internet em que ela não seja baseado na decoreba. Tanto é que o principal, vamos dizer assim, né, o carro-chefe de calorologia é a interdisciplinaridade. Tanto é que nossos vídeos mais divertidos são os vídeos que nós brincamos, falando de história, de geografia e física ao mesmo tempo, sacou? Então, convido a todas as pessoas a conhecerem, é muito interessante, são 2 amigos meus lá de BH, né? Parece que é longe pra caramba, lá de BH, e eu componho atualmente, como convidado, uma plataforma de ciências humanas chamada Terra Negra. Então, hoje eu sou professor também da plataforma Terra Negra, que é uma plataforma de ciências humanas. E uma das razões de eu estar aqui, e inclusive por que eu falei dessa situação, é porque eu quero falar um pouquinho sobre ser professor e estar no ambiente virtual, né? Porque, como eu disse, eu brinco dentro dessa realidade. Por que eu falo que eu brinco dentro dessa realidade? Porque quem tiver a curiosidade de entrar no meu canal provavelmente perceberá que nós nem somos um Descomplica da vida, nós não temos, então, um público enorme. Temos um público fiel. Inclusive, fazemos lives semanais e temos um público cativo dentro dessas lives. São lives bem interessantes, com alguns convidados e tudo mais, temas bem legais. Alguns temas, às vezes, de ciência mesmo, outros mais de discussões sobre contemporaneidade e tudo mais. Mas, né, apesar de estar ali, eu não tenho ainda essa visibilidade, né, eu prefiro dizer que eu dou uma brincada, ainda que seja uma brincada muito séria. Afinal de contas, brincar sempre é sério. Não é não, Fernanda? Estou certo ou estou errado? Né? Você que é da parte da arte, brincar sempre é sério. Nunca é algo ruim. Brincar sempre é sério. E dentro desse convite, eu queria primeiramente dizer para vocês algo muito importante. Né? Para quem pretende formar num curso de licenciatura, e pretende entrar num mercado que é um mercado de escolas, né? Um mercado, então, bem vinculado ao espaço escolar. E, é claro, se você pretende, por exemplo, seguir para o setor, que é o setor que é uma realidade que mais gera receitas, que é o pré-vestibular. O espaço virtual hoje ele é indispensável. Então, a presença virtual hoje, para quem quer ir para um mercado de trabalho, e dentro desse mercado de trabalho, se projetar dentro do espaço do pré-vestibular, o ambiente virtual se tornou uma necessidade. Porque o que aconteceu pensando o mercado de modo geral e a educação está comprando? De modo prático, tem um futurista brasileiro, que eu gosto bastante dele, chama Thiago Matos, em que ele trabalha a ideia de que a economia ela está se alterando e transformando cada vez mais numa economia menos isolada e mais corporativa. Quando ele diz isso, ele diz em qual sentido? Atualmente, o Colégio Genoma, por exemplo, que eu trabalho, ele não consegue trabalhar sozinho. Ele precisa trabalhar em torno de um ecossistema. Então, isso é importante que a gente entenda. Então, esse ecossistema ele é composto por muitos serviços, como o serviço de cantinas, serviços, então, de gráfica. Então, tem muitas coisas conectadas. Então, muitas empresas se conectam e isso gira, então, uma economia interessante para todas elas. E é nesse sentido que é duro que eu vou falar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui essa obrigação de dizer. Ser professor hoje também se tornou uma marca. Então, todos nós somos uma marca. O Davi, por exemplo, é uma marca. Eu sou o Davi Catalunha, sou uma marca. Então, a Júlia, que foi minha aluna, o Guilherme Ambrosio, que foram meus alunos, eu vou pedir para ela. Júlia, qual que é o meu jargão quando eu chego em sala? O que eu falo para as pessoas quando eu vou começar a aula? Qual que são aquelas palavrinhas mágicas para eu começar a aula? Você lembra delas ainda? Você é o Guilherme Ambrosio que está aí? Sim ou não? Sim ou não?
Sim? Acho que a Júlia não me escutou, né? Mas, acho que não lembra, ixi, mas eu chego e sempre falo meninos e meninas. Então eu sempre chego e falo meninos e meninas, sacou? Meninos e meninas, exatamente. Então eu chego e falo meninos e meninas, isso virou uma marca minha, né? Essencialmente. E aí dentro dessa treta, o que eu quero dizer para vocês é, se você olhar, por exemplo, Bernoulli, que é hoje a escola com mais renome dentro de Minas Gerais, o Bernoulli, no seu corpo de professores, ele não tem somente profissionais, ele tem marcas. O Bernoulli agrega no seu corpo de geografia o Terra Negra. O Bernoulli incorpora no seu corpo de linguagens a Jana Rabelo. O Bernoulli incorpora no seu espaço da física, né, o chamo físico, o Thales. Então, nesse processo, o espaço virtual faz com que você possibilite a criação de uma marca e, ao criar essa marca, você tem dois caminhos a seguir, que é um caminho, então, barato e um caminho muito caro. O caminho que eu sigo, ele é caro, o que não é uma obrigação, ele é caro, que é gerar conteúdo virtual. Por que ele é caro? Porque captação é muito caro. Para você ter uma noção, se você for fazer um estúdio caseiro na sua casa, você precisa de softbox, que são iluminações, você precisa de um microfone, como esse que eu estou usando, né? Você precisa de uma câmera que grava em HD, e hoje, ultimamente 4K, né? Que é o que a galera está pedindo. Você precisa câmera, softbox, microfone, em suma você vai precisar pelo menos disso. Nessa brincadeira você vai gastar aí, sei lá, R$7.000. Ah, tripé, né? Tripé também, que pode parecer besteira, mas você precisa. Então é caro. Estar num espaço virtual é caro. Isso se você pensar só a captação. Depois da captação você tem edição, que também é muito caro. Depois disso você tem que pensar a thumb, que vai ficar então a capa do que você vai publicar, vai pôr no seu YouTube. Só que mais do que isso, você tem que girar um Instagram comercial. E aí você tem que pagar alguém para movimentar esse Instagram, pagar a arte. Então tudo sai muito caro. Esse não é um caminho obrigatório, mas é um caminho que a gente segue. Sabe? Nós escolhemos no Calorologia e a gente tem uma receita, então por isso que a gente faz isso. O outro que é um caminho que, por exemplo, uma amiga minha faz, que dá muito certo, é ela mesma ser a sua geradora de conteúdo somente no Instagram. Então ela vai publicando muitas coisas no seu Instagram, como, por exemplo, ela publicou ontem sobre o direito, como é que chama mesmo? A Carta de Direito das Mulheres e das Cidadãs Francesas. Então, ela publicou essa curiosidade ontem e tudo mais, movimentou muita coisa. Então, nesse sentido, você também pode fazer um troço mais barato. Só que, para você fazer tanto um quanto o outro, você precisa de um negócio chamado tempo. Sacou? E aí é nesse sentido que eu quero meio que amarrar essa primeira parte. Para você viver nesse espaço virtual, você precisa de muito tempo. Porque não basta você só gravar um stories e falar. Você tem que gravar um stories, você tem que pôr uma legenda nesse story, porque nem todo mundo escuta, mexe no Instagram com fone de ouvido ou com áudio alto, né? Então, praticamente todos vocês mutam o seu telefone quando vai ver alguma coisa. Então, você tem que ter a legenda para chamar a atenção, você tem que ter uma movimentação constante, corriqueira e tudo mais. Poderia chamar minha mulher para explicar sobre isso, que é a área de atuação dela. Minha esposa, né? Desculpa. Ela trabalha dentro dessa área, né? Que é essa área de comunicação e comunicação virtual. Inclusive, ela tem um Instagram belíssimo do brechó dela, chamado Nosso Espacinho. Recomendo todos conhecerem. E aí, nessa treta, você precisa de muito tempo. Porque um stories não é só 1 minuto que você vai gastar para gravá-lo. Você vai errar, você vai repetir, depois você vai editar e assim por diante. Você vai fazer algo para colocar no seu feed, você vai ter que editar, você vai ter que mexer, você vai ter que fazer a pesquisa e assim por diante. Então, viver na internet é caro. É caro porque te custa tempo, e tempo, para mim hoje, como pai, como alguém que escolheu na vida dedicar um pouco mais a si, é algo muito mais valioso que dinheiro às vezes. Então, poder comer todos os dias a comida que eu faço, para mim é muito importante, entendeu? Então, é caro. E você precisa ter saco, porque você precisa literalmente fazer coisas que são chatas, como, por exemplo, criar uma constância de produção. E por que eu fiz essa introdução? Porque quando a gente pega e vive esse momento de pandemia,
né, é que as aulas passam a ser remotas, a primeira pergunta, ou melhor, a primeira situação que as pessoas chegaram para mim e falaram, disseram, para você será fácil, você já está acostumado a fazer isso. E aí eu respondo a vocês o que eu respondia para todos os meus amigos e amigas. Não será mais fácil. Por que não será mais fácil? Porque definitivamente o que eu fazia não era conduzir, estar presente em um ambiente de sala de aula. Eu estava presente no Instagram, eu estava presente no YouTube, que possui uma dinâmica de tempo, de espaço, de organização totalmente diferente. Então, esses ambientes, essas experiências que eu tinha, elas não foram experiências determinantes que tornaram, eventualmente, as minhas aulas melhores do que de outros colegas que também foram pegos de surpresa na condição da aula virtual. Então, o Meet que nós estamos utilizando agora, né, para conversarmos, ele é a ferramenta que eu uso diariamente para dar aula. E esse espaço, eu tenho amigos que mandam muito melhor do que eu e não tem nada de presença virtual. Nada de presença virtual. A única coisa que, para mim, foi um facilitador, quando a gente parar para pensar essa estrutura, é que eu já tinha um tripé, por exemplo. Os meus amigos todos tiveram que comprar um tripé. Eu já tinha iluminação, que inclusive eu não estou usando aqui hoje porque eu esqueci. Eu já tinha iluminação para poder, então, produzir uma claridade melhor. Eu tinha microfone, para que na verdade, o microfone eu queria comprar e eu aproveitei a onda e comprei, né? Então, eu tinha um microfone. O cabo do meu microfone tem 6 metros, perceba? Ele é longo. Então, o meu computador fica... Desculpa, meu celular fica aqui. O meu quadro, vou mostrar para vocês rapidamente, né? Fica ali atrás. Essa é a minha cola do que eu tenho que falar hoje. E eu consigo produzir uma aula, né? Do dia a dia, eu consigo conduzir uma aula em que a qualidade de áudio é boa e que iluminação é boa. Mas essa foi as condições que eu tinha de diferente dos meus amigos, que tiveram que investir nisso durante a pandemia. Eu investi isso anterior à pandemia. Sacou? Essa é uma condição que me colocou em destaque apenas. E dentro dessa situação, a gente ainda tem um probleminha. Como essa demanda, a demanda por esse tipo de produto, ela se tornou muito grande, o preço foi nas alturas. Então, o meu tripé, que é um tripé muito bom, porque ele serve para celular e serve para câmeras, ele, na época, eu comprei ele por R$120. E, posteriormente, uma peça do meu tripé quebrou, porque eu tenho um filho, né? Então, para quem tem filho, sabe o que eu estou falando. E meu filho tem 2 anos, então ele brincou no meu tripé e quebrou uma peça. E aí eu fui comprar a peça. A peça estava custando R$80, sacou? Que era o suporte de pôr o celular. Então, você começa a ver que o preço aumentou. Uma webcam que eu estava olhando, ela estava R$500. Recentemente eu fui olhar o preço dela, ela está R$990. O microfone que eu olhei antes da pandemia, ele custava 80 e eu comprei ele por 200, sacou? Então, um dos grandes diferenciais meu frente aos meus colegas foi o fato de que eu tinha todo um equipamento para isso, o que eles não tinham. Mas a habilidade para lidar com essas estruturas que a sala de aula virtual exige, eu não tinha. Eu não tinha essa experiência. E aí, eu quero, então, trazer para vocês uma problemática, que é uma problemática que muito me incomoda, como alguém que gosta de educação e pensa educação. Toda hora eu vejo na internet as pessoas dizendo assim, os professores estão se reinventando em sala de aula, nesse ambiente virtual. O que eu quero dizer, que eu percebo, não estou dizendo que são todas as pessoas, claro, é que ninguém reinventou nada. Estamos nós fazendo a mesma coisa que fazíamos antes. Eu tenho um quadro, eu tenho um pincel. A única coisa que tem agora de diferente é que eu estou na minha casa fazendo a mesma estrutura de aula que eu fazia antes, que é uma aula expositiva. E que, na condição de ambiente virtual, ela ganhou uma condição de expositiva ainda maior. Porque eu digo para as pessoas que o ambiente virtual ele trouxe para nós, professores, algo que é simplesmente destruidor, que é a ausência do estar. O que eu estou chamando isso de ausência do estar? Quem dá aula
sabe o que eu estou falando. A coisa mais fantástica em ser professor e professora é que você dá aula e você consegue ver nos olhos do seu estudante que você está alcançando ele. Você consegue alcançá-lo. Então, dando o exemplo do Guilherme, da Júlia, que foram meus alunos, era perceptível. Você podia olhar para essas pessoas e ver que, tipo, de alguma forma, eles entenderam o que você quis dizer. Hoje em dia, não. Nós estamos aqui nesse exato momento com 20 pessoas e temos poucas webcams ligadas. Praticamente todo mundo é apenas uma foto e um nome. Na minha sala de aula, normalmente, não tenho ninguém com webcam ligada. Eu só tenho a minha webcam ligada. E aí eu não tenho esse retorno. Então eu estou em sala de aula, mas eu não estou. Isso é de uma solidão muito grande. E essa solidão, ela é problemática. Porque uma das coisas que minha esposa, ela observou muito bem, é que ela falou o seguinte, eu vejo que no ambiente virtual, você tem que se motivar todos os dias para dar aula. E essa motivação, ela é uma motivação que ela é muito só sua. Porque não há retorno. Né? Você não tem ali, às vezes, uma brincadeira que você faz com uma pessoa e ela retorna. Né? Você está ali, você tem que criar um personagem muito intenso, das quais esse personagem, então, ele tem que ser um clown, né? Que está ali alegre, mesmo não estando alegre, e que não tem nenhum sorriso que possa, quando você está triste, e entrar numa sala, alguém sorrir para você e falar assim, tipo, bom dia, professor. Não tem. Então você vive a ausência do estar, você estar e não estar. E ao mesmo tempo você vive uma ausência do estar, né, dentro da casa. No meu caso, eu tenho um filho de 2 anos. Nesse momento, a minha esposa, ela está tentando enclausurá-lo dentro do quarto dele. Porque essa hora ele fica meio agitado, porque não quer dormir. Né? Mas eu já falei com ela que tem nada a ver, não. É porque ela também está acompanhando uma aula. Mas no meio dessa história, diversas vezes, igual amanhã, é um dia puxado para mim. Eu dou 6 aulas seguidas na parte da manhã. Chega uma hora que ele chega para mim e fala assim, papai, não quero que você trabalhe mais, não. Então, olha que tristeza. Eu estou em casa, meu filho me vê, mas ele não consegue compreender que eu não estou. Isso é muito treta, tá ligado? Isso é muito treta. Né? E aí, no meio dessa circunstância, né, esse ambiente virtual, ele é um ambiente virtual que, para mim, ele tem sido muito, muito sacrificante. Porque ele exige de mim, né, exige, e acredito que de vários outros colegas, uma automotivação. E isso é muito desgastante diariamente. Você vive essa sensação, né? Essa sensação da ausência do estar muito intensa. Eu me acostumei em falar vendo o meu reflexo, isso é terrível, isso é um narcisismo muito grande, né? E tudo mais. E, em meio a isso, eu conversava esses dias com um amigo meu, eu não vi nesse espaço uma produção intelectual sobre educação. E um grande exemplo disso, eu vou materializar uma fala de grupo de WhatsApp, é que um dia um professor questionou que os alunos provavelmente estariam colando muito nas provas que são feitas pelo Google Forms. E aí a galera falou assim, como faremos para impedi-los que colem? E todo mundo pensando só em medidas coercitivas. E eu parei para pensar e falei assim, caralho, velho. A internet está aí jogando na cara de todo mundo que o modelo avaliativo que praticamos é uma bosta, ele é incoerente, ele não serve, e a gente quer lutar para que ele sirva. Então, quando falam para mim que estamos reinventando, eu fico um pouco receoso disso, né? Um certo incômodo disso. Porque, no fundo, a gente está quase que reproduzindo. Só que num ambiente impessoal, um ambiente, então, mais cansativo, que é o que nós falávamos mais cedo, está todo mundo de saco cheio da internet. E isso, em certa medida, né, para eu fechar essa minha primeira parte, né, ela mostra um pouco, né, e ela exibe um pouco dessa angústia, por muitos, do retorno à aula. Por professores, por alunos, por família, pela própria comunidade escolar, e assim vai. E, só ver aqui o que aconteceu aqui, para saber tudo mais. A internet da Fernanda caiu, então vou segurar um pouquinho antes de provocar essa pergunta. Se bem que depois haverá uma certa abertura, né? Mas a pergunta que eu quero provocar a todos vocês,
para fechar sobre esse assunto, e aí é uma provocação, por quanto tempo vocês ficaram sem aula na pandemia? Por quanto tempo vocês não tiveram o seu tempo ocupado com essa função, que é essa função escolar, com essas atribuições escolares, e assim vai. Então, essa é uma provocação, porque, para mim, eu tive somente uma semana de paralisação. Eu parei no dia 18 de março, e já na dia 20 ou 30, eu já estava em ambiente virtual. Eu já estava em ambiente virtual, em aulas sincrônicas, e assim vai. Então, é uma provocação. E aí vocês já conseguem começar, vocês já começam, então, a imaginar por que eu faço essa provocação, né? Deixa eu ver aqui o que o Guilherme falou. Putz, é isso, Guilherme. Já abriram a câmera para mim também. Era uma turma que eu tinha um certo afeto muito grande, que eu chorei mesmo. Chorei, não nego, não. Né? E é comum, a galera começa a chorar mesmo, entendeu? É uma saudade esquisita. É uma saudade esquisita. Gente, não sei se eu consegui contemplar a ansiedade de todos vocês, mas estou aqui disposto a responder, a dialogar, a conversar, a tirar dúvidas, e assim vai. Eu acho que foi uma fala importante, assim. Acho que foi um começo importante. Até porque dela eu acho que dá para tirar várias coisas a se pensar. Primeiro, eu acho que o custo de fazer esse trabalho que você faz, por exemplo, no cardiologia e tal. E pensando bem, são equipamentos muito caros que eu acho que, por exemplo, uma pessoa que trabalha exclusivamente concursada no serviço público, atuando como professor no ensino básico, acho que o superior é uma realidade um pouco diferente, né? O salário é bem maior, nem se compara e tal. Não, talvez não teriam essa condição de comprar, eu acho. Também a questão, você comentou sobre a paralisação das aulas, da educação básica. Isso é uma realidade, eu entendi sua provocação nesse sentido, né? De entender quanto tempo a gente está parado. Por exemplo, na educação básica do ensino público, a maior parte esteja com as aulas interrompidas e o Enem continua aí. No ensino Exato. superior, por exemplo, não tem muito tempo, e na verdade isso é uma grande imensa discussão no ensino superior, porque querendo ou não, o PLE, que foi esse período letivo especial que aconteceu, eu não quis, pude fazer por diversos motivos, mas acompanhei bem de perto as discussões para fazer parte do DCE, e de certa forma trouxe saldos muito negativos, até porque a inclusão digital, apesar de ser prevista como direito até para a universidade pública, o orçamento não é suficiente para isso, pelo menos é o que a resposta que a gente tem, realmente a gente sabe que o setor da educação pública é cada dia mais atacado, a gente está para sofrer um corte ano que vem de 18,2%. Então é interessante observar esses cenários discrepantes e essas nuances também na educação. Porque eu acho que, assim, ter os equipamentos e tudo é extremamente importante para atuando nesse momento. Mas, obviamente, não tira todas as outras dificuldades. Igual você falou sobre conseguir sentir um retorno imediato dentro de sala de aula, quando você olha para o rosto de uma pessoa. E que é uma coisa que não existe no mundo online, virtual. Porque, óbvio, existem alguns tipos de mecanismos de sentir presença. Por exemplo, a pessoa consegue escrever, a pessoa consegue falar, a pessoa que quiser consegue e puder, consegue aparecer na câmera, mas é uma presença muito limitada. Então, principalmente quando se fala de educação, presença é um termo que precisa ser falado sempre, né? E aí, como a gente cria presença no meio virtual? Eu acho que essa foi uma das coisas que eu consegui tirar assim, um pouco da sua fala, eu achei bem importante. A professora Fernanda voltou. Professora Fernanda, agora eu passo a palavra para você. Agradecer mais a fala do professor Davi, que eu tive o prazer de encontrar aqui. Que pena que no meio virtual, mas é um encontro. E agradecer também novamente, Fernando, antes de você conversar, pela sua presença, que tive a oportunidade de conhecer nessa última semana, mas
Já estou aí super grata de ter te conhecido. Só completar, Júlio, desculpa, Fernando, rapidinho. Dentro dessa Tudo bem. situação da diferença econômica, né, é importante perceber situações bobas, né, como você comentou, assim, essa diferença salarial, né? Para você ministrar uma aula virtual, você não precisa do equipamento que eu tenho, né, que eu tenho no Calorologia. Em casa, não. Em casa, eu tenho só o celular. Você precisa de um celular. Mas até isso tem uma diferenciação. Porque o meu celular, quando eu comprei ele, eu comprei pensando no ambiente virtual. Então, eu gastei muito dinheiro com o meu celular. Então, o meu celular é caro, entendeu? E isso compromete. Pode parecer besteira, mas isso compromete. Porque a nitidez para você enxergar um quadro, para você enxergar as expressões do professor, isso tudo conta, entendeu? Tudo isso deve ser levado em consideração. Né? Hoje, por exemplo, eu estou usando um aplicativo. Pode ser que esteja agarrando um pouco porque está chovendo em Valadares e ele se conecta via Wi-Fi. Mas isso é algo marcante que a gente precisa, sim, sempre levar em consideração. O papai está trabalhando, filho. Tá bom? Mas é algo que a gente precisa prestar atenção, sim. E, principalmente, quero que a gente entenda, quando eu faço essa provocação, Fernanda, sobre há quanto tempo você não está, que você não vê uma aula, é sobre a desigualdade, como as pessoas estão acessando, nesse momento, a educação. Pode crer? Fernanda, a palavra toda sua. Desculpa. Imagina. Gente, eu tô aqui naquele desespero que quando não pode a internet cai, né? E aconteceu, então eu acabei conectando no celular e eu não consigo acompanhar, então, ali as mensagens escritas. Mas vou falando e, se possível, eu volto depois com o computador. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o problema é na minha internet mesmo. Bom, então, já fui apresentada, muito bem apresentada. Muito obrigada, meninas. E eu também não lembrava mais, né? A gente escreve aquele texto no Lattes e às vezes a gente atualiza, eu atualizei ele, mas foi no início ali, logo que eu passei a integrar a rede Professores Transformadores. E foi em maio de 2020, agora então, que eu passei a fazer parte da rede, e hoje eu falo aqui também representando a rede, Professores Transformadores, da qual a Elo também faz parte, coordena a rede, e é uma satisfação poder falar com vocês, esse diálogo, acho tão importante, né, que a gente possa fazer essa troca também, porque nós estamos com realidades muito diferentes, a gente sabe, né, não é novidade para ninguém, que o nosso país é muito desigual, e eu falo do Rio Grande do Sul, de Venâncio Aires, é uma cidade que está localizada a aproximadamente 130 quilômetros de Porto Alegre. Eu acho importante, né, para situar vocês um pouco. É uma cidade que tem como título Capital Nacional do Chimarrão. E eu sou professora da rede municipal. Eu trabalho 20 horas na rede municipal em 2 escolas. Eu tenho 8 turmas, aproximadamente 170 alunos, dos anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. A minha formação é em teatro e eu trabalho com arte, então, com eles, né, na sala de aula. E Venâncio foi uma cidade que teve muitos casos confirmados, assim, muito rapidamente. É uma cidade que está localizada muito próximo de outras cidades e as pessoas trabalham em outras cidades, então acabou que isso influenciou um pouco na questão dos casos confirmados e também das mortes. E, enfim, nós tivemos a suspensão das aulas em 19 de março, foi algo praticamente do dia para a noite, e nós imaginamos assim que seria algo em torno de umas 2 semanas, que de repente a gente estaria de volta, né? A gente não tinha muito a ideia do que estava por vir, e a gente está aqui 7 meses já sem poder ir para a escola. E então, nós, logo que tivemos as aulas suspensas, nós buscamos fazer grupos de WhatsApp com os estudantes, porque são escolas municipais, então o meio mais fácil de acesso e de comunicação seria o WhatsApp naquele momento. E nós fizemos, então, esses grupos das turmas, e só que naquele primeiro mês de abril, nós não tínhamos orientação de como enviar aulas. Então, aquele mês foi um mês que nós enviamos propostas, sugestões, mas ainda não eram aulas. A partir de decretos que foram surgindo, então, e orientações da Secretaria Municipal de Educação,
no mês de maio, nós iniciamos as aulas programadas. Aqui foram chamadas assim, né? Eu acho que muda o nome, mas às vezes a sistemática é muito parecida. As nossas aulas programadas, elas funcionaram também pelo WhatsApp. Então, todos os professores estavam em todos os grupos das turmas e nós enviávamos as aulas diariamente pelo grupo do WhatsApp, por uma organização que nós fizemos de divisão de 2 componentes curriculares por dia, para que fosse mais fácil também para os estudantes se organizarem. E nós enviávamos essas aulas em PDF. E aí eu me perguntei, quando eu fui convidada, né, para participar, sobre produção audiovisual. Falei, mas poxa, eu não tenho uma produção audiovisual, né, mesmo nesse momento de pandemia. E aí eu vou falar um pouco o porquê de não ter essa produção, que eu entendo, né, dessa dificuldade de isso e de considerar o pouco que eu pude fazer em vídeo como uma produção audiovisual. Mas nós enviávamos, então, essas aulas, enviamos em PDF, com todas as explicações, e, às vezes, algum vídeo complementando, áudios foram muito utilizados. Por que áudios? Eu falo por mim, porque meu celular não comportava receber tantas atividades, tantas fotografias, porque os alunos tinham que fazer as atividades e mandar para a gente esses registros, para que a gente salvasse, então, e para que a gente pudesse corrigir e acompanhar o processo deles também. Então, os celulares não comportavam mais, né? Diferente do Davi, o meu celular não é um celular caro, ele não foi pensado para isso. Eu não tenho nada dos equipamentos que o Davi coloca. Hoje o meu notebook é um problema e não tem uma possibilidade de comprar outro nesse momento. Então, a gente vai se encontrando com essas coisas, esses desafios que a gente vai esbarrando e que são muito práticos, mas que as soluções não são assim tão imediatas, né? Eu gostaria, sim, que meu celular fosse incrível, tivesse uma memória maravilhosa, que eu pudesse baixar os aplicativos de vídeo, mas eu não consigo fazer isso. Então, eu lembro que logo eu baixei um aplicativo que era o que coube no celular, consegui fazer alguns pequenos vídeos, mas com edição, assim, básica, né, super simples, coloca uma musiquinha ali no fundo, coloca um filtro para dar uma incrementada, e coloca um fechamento ali legal, enfim, mas pouca coisa mesmo. E aí, é porque também essas aulas pelo WhatsApp, elas tomaram muito tempo da gente, porque nós respondíamos as dúvidas individualmente, eles nos procuravam individualmente. Então, nós não tínhamos um encontro, por exemplo, como o Davi colocou, que ele tem aula todos os dias, né? Encontros virtuais todos os dias. Em uma das escolas que eu trabalho em 2 escolas. Inclusive, eu tenho colegas aqui, muito obrigada pela presença virtual. Então, em uma dessas escolas, nós começamos logo a realizar encontros. Mas esses encontros, eles são semanais, né? São 2 dias de encontro, dividido também por componentes curriculares, mas a participação, ela não é uma participação grande, porque são muitos alunos que têm acesso, por exemplo, com a internet de dados móveis. E aí, para participar de um encontro de vídeo, fica mais difícil, né? Quase que impossível. Outros tinham acesso pelo menos ao conteúdo de WhatsApp só conseguiam acessar o que estava lá. Então, assim, a gente tem uma realidade muito cruel, muito desigual. E nós tivemos também que adaptar essas aulas aos alunos que não tinham acesso, que no início era um número grande. Hoje, uma das escolas que eu trabalho, 100% já tem acesso à internet, 100% conseguiu migrar para o ambiente virtual, mas na outra escola ainda não. Tenho muitos que buscam as atividades semanais, aí é um dia por semana eles buscam na escola todas as atividades daquela semana. E aí, então, eles só recebem por escrito. Então, nós tivemos também que fazer um trabalho de colocar na escrita e em imagens que pudessem ser impressas tudo o que era preciso que eles aprendessem, compreendessem, entendessem para poder participar daquela aula, daquela atividade online, né? E isso demanda muito tempo, porque é uma adaptação que nós não estamos acostumados. Então, todas essas modificações, essas mudanças e esses desafios que foram aparecendo e foram colocados, né, ao nosso colo de uma maneira tão rápida, de uma hora para outra,
eles fizeram com que a gente tivesse que ir buscando soluções rápidas também. Então, a produção audiovisual, eu não considero nada do que eu fiz uma produção audiovisual. Eu não trabalho com isso. E aí, também, logo no começo da pandemia, nós tivemos em algum momento, eu assisti muitas lives naquele começo, assim, né, a gente estava buscando entender um pouco mais do que estava acontecendo, também poder buscar meios de chegar até os estudantes, e eu lembro que em um desses momentos de live, alguém falou que nós não precisávamos inventar a roda, né? Nós temos tanto material pronto no YouTube, feito por pessoas como o Davi, que se dedicam a isso, né? Que trabalham com isso, que tem esse material já disponível e que tem essa profissionalização mesmo, às vezes, né, desse vídeo ali, desse material audiovisual, que já está pronto, então nós podemos aproveitar isso, está disponível ali. Isso, de certa forma, facilita com que eu tenha o tempo para planejar a aula com mais afinco, enfim, porque isso ali já está pronto, então eu não preciso estar criando também isso, porque além de tudo que eu já coloquei, dos recursos tecnológicos, né, disponíveis, o tempo também era muito escasso. E além de tudo isso, nós estamos no meio de uma pandemia que ainda não acabou. E que assustou muita gente, me assustou, né? Nós temos uma questão de nosso cuidado também com a saúde mental. E nós fomos sendo desafiados, assim, todos os dias, né? Eram muitas mudanças, eram muitas coisas que nós tínhamos que nos adaptar. Eu também usei muito a palavra reinventar, estamos nos reinventando. Eu usei, inclusive, em algum texto aí da rede que eu escrevi. Mas depois, refletindo e conversando também com os colegas na rede, eu entendo que essa palavra não faz muito sentido para esse momento. Porque, na verdade, nós, professoras e professores, nós nos reinventamos o tempo todo. O tempo todo na sala de aula nós estamos nos reinventando. A gente planeja uma aula para usar o projetor, por exemplo. Chega na escola, o projetor está estragado, ou estraga na hora, ou, enfim, foi levado para o concerto, ou alguém reservou e você não viu que estava reservado. Enfim, a gente tem que se reinventar naquele momento e fazer outra aula. E isso acontece todos os dias, né? Eu dou aula de teatro também, né? Então, são 30 alunos, 30 classes, 30 cadeiras em uma sala pequena. Como que eu faço? Eu tenho que me reinventar para conseguir um espaço de teatro ali, né? Enfim. Então, eu também não sou mais adepta dessa palavra, eu acho que não é esse o caso. Eu acho, sim, que nós viemos enfrentando muitos desafios e que eu falo, assim, pelo grupo que eu convivo de professores, que nós estamos fazendo o melhor possível nas condições que nos são colocadas. Infelizmente, nós gostaríamos de fazer muito mais, mas, infelizmente, como eu falei, a gente faz o que é realmente possível, buscando que todos tenham acesso a essas aulas, mesmo que seja de forma impressa. Não é o ideal, o adequado, mas não está, infelizmente, nas nossas mãos essa questão, por exemplo, do acesso à internet. Nós não podemos, né, não há uma coisa que nós possamos fazer para que eles tivessem esse acesso. Então, enfim, aí, desculpa, a gente passou do WhatsApp para o Classroom. Aí, então, nós tivemos um avanço que foi no mês de agosto, em uma das escolas que tomou a iniciativa, mesmo sem a Secretaria de Educação ter aderido à plataforma do Google, essa escola, que é a Escola Alfredo Scherer, que as minhas colegas estão presentes, foi a escola, então, que tomou a iniciativa de utilizar o Google Classroom. Nós começamos com uma turma, na semana seguinte já colocamos mais duas, e logo em seguida, então, a Secretaria de Educação entendeu que essa seria também a melhor alternativa, e aderiu. A partir do mês de setembro, aí os professores passaram por uma formação online, e no mês de setembro nós começamos a atuar pelo Classroom com todas as turmas. Isso facilitou muito, porque então ali as atividades são postadas lá, elas ficam salvas no Drive, não precisa mais da memória do celular, os alunos podem utilizar o espaço de lá dos comentários para tirar as dúvidas. Ainda assim, alguns os procuram no WhatsApp, mas assim, aquele turbilhão de mensagens no WhatsApp,
ele deu uma aliviada, né? E aquilo, assim, realmente era muito complicado, porque o WhatsApp é uma ferramenta, um aplicativo de mensagem instantânea. A gente manda e a gente aguarda a resposta quase que imediata, né? Então, lidando com adolescentes, assim, era isso. Se você não respondia, eles ficavam lá mandando oi, várias interrogações, enfim. Então, assim, era bem complicado, porque eu sou contratada, né, concursada para 20 horas, mas eu estava trabalhando muito mais que 40, né? Então agora eu consigo organizar um pouco mais do tempo, porque as aulas são postadas lá e também é uma organização para que eles tenham acesso com mais facilidade a essas aulas. E aí, o que eu pude utilizar, assim, o que eu busquei utilizar com as turmas, porque, por exemplo, tem uma turma que não busca na escola, que nunca buscou. Então, com essa turma, eu pude utilizar, que todos são poucos alunos, e todos tinham acesso à internet. Então, com essa turma, eu pude utilizar bastante trabalhos utilizando vídeo, por exemplo, né? E aí eu fiz com eles, assim, eles fizeram apresentação de trabalho mesmo, eles pesquisaram, enfim, eles fazem edições maravilhosas, né? Eles dominam muito mais do que a gente. E assim, eu sou uma pessoa que utilizo rede social, não tenho dificuldade de aprender as ferramentas assim da internet e, né, do computador em si, mas, por exemplo, não tenho domínio de edição de vídeo, né? Algo que isso eu não domino. E aí eu vejo o que eles fazem, assim, é encantador, é maravilhoso, né? Então, com essa turma, a gente fez a apresentação de trabalho, com vídeos gravados e editados. Aí eles colocavam as imagens das obras aparecendo do lado e mostravam, assim, enfim, né? Foram coisas muito legais. Nós compartilhamos daí com a turma toda para que eles tivessem acesso aos trabalhos dos colegas. Também fizemos diário da quarentena em vídeo. Também foram pequenos vídeos, assim, que eles relatavam um dia deles da quarentena, assim, desde que acorda até a hora que vai dormir, como estava sendo. Eu busquei e eu busco que a aprendizagem seja significativa para eles, né? Desde sempre, não só nesse período de pandemia, mas principalmente agora, eu acredito que seja muito necessário que faça sentido para eles. Tem que fazer sentido, tem que dialogar com o que eles estão vivendo, porque está muito difícil de atingir a todos, sabe? As famílias não dão conta também. Eles estão com os filhos lá em casa, jogando joguinho 24 horas por dia, sabe? Muitos os relatos são assim. Então, nós precisamos, eu acho, como professores e professoras, que essa aprendizagem chegue até eles de maneira que faça sentido para eles. Porque se fizer sentido, talvez a gente conquiste eles. Agora, se não fizer sentido, eles não vão embarcar naquilo ali que a gente está propondo. Então, assim, eu tenho turmas maravilhosas que elas topam os desafios. Com uma outra turma, eu fiz um desafio que foi bem, bem complicado e que depois que eu propus, eu pensei, será que eu devia ter proposto isso? E troquei ideias com os colegas também, que eu propus que eles fizessem. Primeiro, eles tinham feito um vídeo de fantoche, com fantoche apresentando um fantoche que eles tinham criado. Aí depois eu propus que eles fizessem um vídeo de diálogo, só que eles não podiam ir na casa do colega, né? Eles tinham que fazer um vídeo, cada um na sua casa, e aí fazer essa edição depois desse diálogo, né? Podia utilizar os fantoches ou não. E eles conseguiram, assim, alguns não conseguiram fazer com outro colega, então fizeram com alguém de casa, mas uns fizeram com o colega. Então, são várias as atividades também que foram realizadas utilizando esses recursos que facilitavam. Infelizmente, aqueles que não têm acesso daí à câmera do celular ou um celular que possa gravar vídeo, que possa enviar esse vídeo, acabam fazendo atividade adaptada a isso, assim, eu busco sempre que mantenha o objetivo, mas que, então, seja adaptado para a realidade que eles têm, que eles vivem. Outras atividades também envolvendo jogos, né? Eles gostam muito de jogos, então eles propuseram coisas com jogos, assim, que foi muito bacana. E atividades envolvendo a família, como a gente falou da brincadeira, que a brincadeira é muito séria, sim, a gente foi resgatar brincadeiras, assim, que os familiares brincavam, e aí eles tinham que fazer aquela brincadeira e mandar um vídeo mostrando um pedacinho. Fizemos diálogo com gramelô, que a gente fala no teatro, é blablação, né? E aí eles mandavam também pequenos vídeos, enfim. São pequenos materiais, mas que se juntar tudo assim, é um material bem rico mesmo,
E eles também tiveram que se adaptar, né, a toda essa realidade, ainda estão se adaptando, uns com mais facilidade, outros com menos. Uns têm acesso a um computador, o que facilita muito para poder baixar uma aula e acompanhar ali. Outros só têm acesso ao celular, pega a internet do vizinho, ou pega o celular e baixa, vai na sexta-feira na escola para baixar as aulas, ou para enviar, então, pelo Classroom na sexta-feira na escola. Enfim, a realidade ela é muito diversa, mesmo dentro da mesma rede, que é o caso aqui. Eu tenho duas escolas que têm realidades muito diferentes. Dentro da mesma escola, a gente sabe que tem alunos com realidades muito diferentes. E a gente tenta chegar em todos eles, assim, mas a gente sabe que não atingimos 100%, infelizmente. É muito triste, né? Mas a gente é a realidade que a gente vive hoje aqui. E eu acho que essa coisa da presença, ela é realmente muito importante, mesmo que é uma presença virtual, mas é uma presença. Então, naqueles encontros que a gente tem semanais, eu peço para que eles liguem as câmeras, né? Eu falo, olha, se não for nenhum problema para vocês, porque parece que eu estou conversando sozinha, então eu gostaria de ver vocês. Geralmente a gente faz algum jogo teatral, né, que envolva mímica, falas, jogo de pergunta e resposta, enfim, com de duplas ali que estão jogando. Então eu falo, é mais interessante que a gente possa se ver para poder jogar, porque senão o teatro é uma coisa muito presencial. Se a gente vai jogar pelo virtual já é estranho. Se a gente não estivesse vendo ainda é mais estranho. Então eles acabam ligando as câmeras, participam, só que é um número pequeno de alunos, sabe? E, enfim, os desafios são imensos. Eu como eu falei antes, assim, não tenho uma produção audiovisual na pandemia. Gostaria de ter, talvez, mas não foi possível por esses fatores todos que eu coloquei de recursos tecnológicos mesmo e também de tempo. E ainda assim, mesmo sem a produção audiovisual, eu tento fazer o melhor que eu posso. Me dedico muito no planejamento das aulas. Eu acho que isso tem tomado um tempo muito grande da gente, o planejamento, porque a gente precisa fazer uma aula pensando em diversas, como eu disse, realidades diferentes, né? E às vezes a gente faz uma coisa e eles devolvem assim algo muito maior do que você esperava. Isso é maravilhoso. Às vezes tem aquele que vai devolver o mínimo e você vai ter que entender que é aquilo que ele pode oferecer. Então, assim, a gente precisa de um olhar, assim, hoje, mais do que sempre, muito sensível. A gente precisa disso, acho que o tempo todo, mas nesse período, assim, é algo essencial, assim, para que mantenha esses vínculos com os estudantes e consiga enxergar eles também como pessoas que estão vivendo uma pandemia e que também têm seus problemas, as suas dificuldades, e que estão buscando se adaptar, né, a isso também. A gente que é adulto já é difícil, imagina para eles, então, que são adolescentes, estão bem aquela fase complicada da vida, né, então é bem delicada a situação, né. E eu perdi um pouquinho da fala do Davi ali, mas ele colocou a questão de trabalhar no pré-vestibular. Eu trabalhei também, mas foi um projeto, na verdade, da universidade, não foi, assim, profissionalmente, eu ainda estava na graduação, que é o pré-vestibular, pré-universitário agora, pré-universitário popular alternativa, que é de Santa Maria também, que é um projeto, então, da UFSM, onde os estudantes também participam do cursinho sem pagar nenhuma mensalidade, assim, é um projeto muito bacana, e eu tive muita honra de participar e aprendi demais trabalhando lá. É uma galera, assim, que tá ali porque quer estudar mesmo, é muito bacana isso. Enfim, gente, eu acho que eu falei bastante, falei um pouco rápido também. E eu acredito que eu tenha falado tudo. Como eu coloquei, a rede Professores Transformadores é uma rede criada em 2015, que tem como objetivo essa valorização docente, essa valorização dos professores. E temos uma página no Instagram, um perfil no Instagram, uma página no Facebook, o nosso site também, com textos semanais de colunistas. E convido a todos, depois a gente pode deixar o link aqui. A Elô pode fazer isso, porque eu estou sem acessar aqui a conversa. Por favor, Elô. E então, agradecer muito ao espaço, ao DCE. Eu tinha preparado para falar no começo da minha fala, mas essa internet que caiu me desestruturou aqui um pouco.
eu tinha preparado de falar que essa era a minha primeira ida a Ouro Preto, porque ontem iniciou aqui virtualmente a Feira do Livro da cidade. E a escritora Marta Medeiros fez essa brincadeira. Ela falou que não conhecia Venâncio ainda e que ontem, então, ela estava se preparando porque era a primeira vinda dela para Venâncio. E aí eu falei, poxa, então amanhã é a minha primeira ida a Ouro Preto. E eu ia começar minha fala com isso, mas aí a internet aqui, ó, olha só como é, né? Me desestabilizou. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada pelo espaço de fala, pela oportunidade. Eu acho que esse momento de ouvir quem realmente está ali dentro da sala de aula, nesse momento especialmente, é muito importante, mesmo que a sala de aula esteja ali no computador, né? Mas para quem está ali em contato com os estudantes, é fundamental, e essa troca, assim, é muito bacana mesmo, legal mesmo. Obrigada pela oportunidade e espaço. Obrigada, Fernanda, mais uma vez pela fala. Eu acho que foram duas falas assim que se complementam em vários pontos e trazem várias reflexões. A fala da Fernanda eu achei muito interessante, que ela trouxe mais à tona a questão de pensar. O Davi falou sobre onde a gente consome educação. A Fernanda trouxe também mais uma vez o debate de onde a gente está consumindo educação no momento, mas também quem é que está consumindo educação e como se alcança. E aí eu acho que, assim, são várias nuances de dificuldades. E eu acho que, assim, existem em todas as situações. Na educação presencial existem as suas, na educação online eu acho que também existem as suas próprias preocupações, anseios, receios. E é uma coisa que eu acho que a capacitação deve estar sendo um processo bastante difícil. Eu tive a oportunidade de participar, tem um tempo já, a Carla até estava comigo essa participação que a gente fez numa espécie de auxílio para as pessoas que estavam estudando para o Enem. E por mais que eu já tinha feito estágio e tal, eu já tinha mais ou menos uma noção ali do que trabalhar com este público específico de sala de aula, foi uma experiência, assim, completamente diferente, eu acho que foi exaustivo em vários pontos. E eu nem imagino como deve estar sendo esse processo de capacitação, que realmente deve ter sido igual a professora Fernanda falou, do dia para a noite. E achei interessante ela ter falado também das formas que a escola que ela trabalha achou de alcançar, por exemplo, as pessoas que não tinham. Eu não sei se especificamente ela falou que tinha, mas ela falou: a gente trabalha com esse tipo de programação para esse grupo de pessoas, mas quem não possui, eu esqueci agora o que ela falou, a gente trabalha em formato de texto. Eu acho interessante pensar essas formas diferentes de alcançar pessoas com necessidades diferentes, porque foge um pouco do discurso que eu acho que a gente está ouvindo bastante, não tem como alcançar todo mundo, e aí alcança só as pessoas que estão ali numa condição de ter, mas aí as pessoas que não têm, parece que se diz, espera mais um pouco que aí a gente vai resolver. Então é interessante pensar nessas possibilidades, que são muitas dificuldades, mas também existem possibilidades que podem ser recorridas. Óbvio que com suas nuances de dificuldade e por aí vai. Bom, agora eu acho que está aberto o debate. Então, quem quiser se inscrever aqui no chat, ou já abrir o microfone, ou a câmera também, fiquem à vontade. A gente pode começar pela Carla, então. Oi, gente, boa noite. Eu vou fazer um comentário bem breve. Sim, serei infelizmente uma fotinha com o nome, porque tá chovendo e eu moro na roça. Então, mais uma dificuldade desse mundo virtual. Eu acho que as duas falas foram extremamente amplas e mostram muitos caminhos e possibilidades que, para a gente na graduação, tanto assusta como atrai. O David tem uma presença virtual incrível, ele tem um trabalho muito consolidado, muito bem estruturado, e da outra ponta eu acho que a gente se aproximou muito também da Fernanda, de se reinventar, não sendo a melhor palavra, mas se adaptar no cotidiano. Para mim, que eu fiz um estágio que infelizmente não foi concluído até o final da matéria, e foi o meu primeiro contato direto com esse ambiente. E depois eu tive a experiência de tentar ajudar num cursinho online, eu confesso que eu
sofro com uma insegurança e uma ansiedade muito grande, visto a ampliação das desigualdades sociais. Porque, para mim, parece assustador, sabe, gente? Eu vi o David falando dessa preparação do material e como que ele se articula muito bem, mas eu também me vi ali em uma situação que vai acontecer, que está aí iminente, que vai bater na minha porta, e um desamparo governamental gritante de equipamento, de condição de trabalho, de pensar nessa questão da saúde mental. Somos todos pessoas com sentimentos, dificuldades, e meio uma pandemia e uma pressão imensa. A gente que está no ambiente universitário, passando por essa iminência de cortes, de descongelamento de período, entre outras coisas, também sofre com esse tipo de ansiedade. Então, acho que é mais agradecer e ficar um pouco pensando sobre o quanto que a gente tem coisa para aprender e tem que realmente se adaptar e resistir, né? Porque também é um momento de luta. Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Carla. É isso, né? Como diria uma fala do Rodrigo, vocalista de uma banda que eu gosto muito, chamada Dead Fish, que ele diz, né, que seja de luta, essa derrota. Então, às vezes, eu acho ela extremamente motivadora, porque, como você disse, gera uma certa angústia, e às vezes a gente tem a sensação de que a gente não conseguirá vencer, mas não vamos parar de lutar, não, velho. Vamos continuar na luta. A Fernanda, maravilhoso seu trabalho. Eu não tenho palavras para dizer disso, entendeu? E é isso, né? E você observa o relato da Fernanda e eu me sinto um lixo, tá ligado? Porque o trabalho que ela e os colegas exercem para conseguir fazer a engrenagem continuar a funcionar é infinitamente muito maior do que o que eu faço, entendeu? E em torno disso, mais uma vez, isso retrata essa situação da desigualdade, né? Você vai trabalhar isso aí, porque a ausência de recursos, né, dessas estruturas sobrecarrega a mão de obra, sacou? Se você parar para pensar, ela sobrecarrega a mão de obra, né? Que ela precisa fazer vários movimentos para tentar alcançar. Eu tenho um público muito prático, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem um computador, que ela falou que para alguns é raro, todo mundo. Então, para mim, digamos, eu tenho uma facilidade de sensibilizar e alcançar as pessoas, né? E por uma condição que ela é literalmente material, né? Então, só queria mesmo, primeiro, né, parabenizar a Fernanda por essa luta e dizer, cara, que realmente o que era a minha provocação final. A pandemia, ela escancarou uma condição de desigualdade que ela é absurda, entendeu? Esse Enem de janeiro vai ser o Enem mais problemático que nós teremos no Brasil, pensando mesmo preservação das estruturas de dominação. Quem está na escola privada vai se dar muito bem, provavelmente, por causa dos vários amparos que a escola privada tem oferecido. E a escola pública, a Fernanda comentou sobre o Classroom, que eles começaram em setembro. E, tipo, você vê essa disparidade. Eu trabalho com o Classroom desde abril, entendeu? Dentro da minha sala, dentro do meu espaço virtual. E tudo isso traz impactos no alcance e assim por diante, né? Então, só mesmo esse fala. Eu também estava para fechar com essa mesma fala, assim, de que a pandemia escancara as desigualdades. Não que a gente não soubesse que elas existiam, mas a pandemia colocou elas ali, assim, esfregando na nossa cara mesmo, e é muito complicado de lidar com tudo isso. Mas eu acho que que bom que você consegue, sabe, Davi? Eu acho que chegar em todos os estudantes, eu acho que a gente tem que encarar que é lamentável e a gente não pode desistir de que todos tenham esse acesso, de que todos tenham as mesmas oportunidades, claro, com certeza. E continuamos, né, resistimos, porque eu acho que a gente acredita, e uma amiga minha que está aqui, inclusive, sabe que eu falo isso. Eu acredito, sim, em educação pública de qualidade, eu faço o melhor que eu posso, eu me dedico demais, e eu sei que muitas das minhas colegas e dos meus colegas fazem isso também, e a gente pode, sim, ter uma educação pública de qualidade. Hoje ela ainda não é. Hoje, talvez o que a gente faça, essa aula, né,
nossa escola, a gente tenta que seja, mas a gente se depara com essas diferenças, essas desigualdades que não possibilitam que realmente ela seja efetiva, né, de qualidade, para todos, com direitos iguais, e enfim. Eu acredito nisso sim, e é por isso que a gente resiste, é por isso que a gente está aqui discutindo, trocando ideia, e é por isso que a gente continua, né? Várias coisas acontecem, parece que para a gente desistir. E o que nos mantém, ou pelo menos o que me mantém, é acreditar, sim, que é possível, e são os estudantes, são as trocas que a gente tem com eles, assim, agora bem menos, claro, do que presencialmente, mas ainda assim, como eu coloquei, a gente tem coisas maravilhosas que chegam pra gente, e isso dá uma renovada na energia, assim, e faz com que a gente não desista, com que a gente persista e acredite sempre, né? Agora a gente pode passar para a Cássia, que comentou que tinha alguma pergunta. Boa noite, gente. Eu vou ligar minha câmera aqui. Não sei como é que tá. Tá bom, né? Eu queria agradecer a presença dos dois professores. Foi incrível. Sim, foi realmente muito enriquecedor mesmo. Superou as minhas expectativas. Achei que foi uma escolha super acertada. Foi realmente ótimo. Eu queria dirigir minha pergunta para o Davi, especificamente, mais como uma dúvida mesmo, porque quando eu ouvi você falando, eu me identifiquei muito com relação a desejo de carreira. Algo assim que desde o início da faculdade, os meus colegas aqui estão presentes sabem, que é uma coisa que eu sempre falo, esse desejo de atuar nesses espaços, né, de pré-vestibulares e de ensino médio, enfim, nesse espaço de escolas privadas. E aí você falou num ponto que me chamou muita atenção, que é essa questão de construção de uma marca. E aí eu não sei se eu perdi, né, na sua fala, ou se você não chegou a tocar nesse assunto. Se esse processo de construção de uma marca, ele funciona, como você, né, está inserido nesse mercado, um conhecedor, se insere a partir do momento que você está contratado nesses espaços, você está nessas escolas, e dali você vai para o meio digital, e dali você constrói e se expande, ou é um processo que precisa ser o inverso? Eu preciso primeiro estar nas redes, eu preciso primeiro aparecer para ter uma oportunidade de entrar nesses espaços. Então, essa é só uma questão pontual que ficou para mim de dúvida, e agradecer. Valeu, Cássio. Cara, pergunta muito legal. A primeira coisa que eu falarei para você, a Fernanda também já tem uma experiência, ela talvez possa complementar isso. O maior desafio para o professor recém-formado é ele ter segurança para estar em sala, né? Então, isso aí é um desafio gigantesco, essa segurança. E em meio a esse espaço, né, da segurança, da insegurança, melhor dizendo, a gente percebe que existem várias estratégias. Se você quiser, depois a gente pode conversar com elas sobre as várias estratégias e tudo mais. No meu caso da insegurança, né, a Júlia e outros alunos meus sabem que eu não sou um professor engraçado, entendeu? Eu sou um professor que eu tenho uma sacada boa, do tipo, eu sei fazer conexões, e isso inclusive é a minha marca de carreira, eu sei fazer conexões com elementos que são extremamente teóricos para elementos que são do dia a dia, banais. E aí eu sou irônico, eu não sou engraçado, eu sou irônico, eu sou ácido, inclusive dentro das minhas aulas, um pouco ácido. Então, essa foi a minha forma de criar essa confiança, né? E aí é onde eu quero chegar. Para que eu pudesse ser ácido, para que eu pudesse, inclusive, fazer essas conexões, o primeiro exercício que eu fiz, Cássio, foi estudar pra caramba. Foi estudar muito. Foi entender, literalmente, as estruturas que eram as estruturas escolares, que são muito diferentes das estruturas acadêmicas. Então, o que eu quero dizer para você? De modo não a te desmotivar, mas para que você saiba usufruir da universidade, do que ela vai te oferecer de melhor, a realidade entre sala de aula e o que nós, e eu estou falando do curso de História especificamente, o que nós vivemos dentro do ambiente acadêmico é muito diferente. As minhas aulas dentro do ambiente acadêmico sobre educação, elas foram muito técnicas e muito pouco práticas. E sala de aula, galera, é chão de fábrica, entendeu? Você aprende na labuta. E nessa treta,
eu fui estudar para a sala de aula. Então, deixa eu só ver se tem aqui fácil, porque minha estante de livros está um pouco bagunçada, porque eu mexo muito aqui dentro da minha casa. Eu não. Minha esposa mexe muito aqui dentro de casa. Então, por exemplo, aqui, ó, tá aqui fácil. Como eu atuei na área de sociologia, eu precisava entender um pouquinho mais sobre sociologia aplicada a ensino médio. Então, eu tinha uma base teórica que, dentro da universidade, eu pesquisei em torno de sociologia da educação, e aí eu fui lendo coisas que fossem consideradas menos acadêmicas e mais de consumo, vamos dizer assim, cotidiano. E aí, para fechar o meu argumento, o primeiro exercício que você faz é você conseguir ter sustentação para ser uma autoridade. Se você vai ser essa autoridade construída primeiro no ambiente escolar e depois no ambiente virtual, como foi o meu caso, ok. Mas você pode se tornar primeiro uma referência dentro do ambiente virtual e conquistar a sala de aula. Você pode fazer isso, né? Mas você precisa ter a autoridade. E a autoridade se dá com base de muito estudo. E o estudo em que ele seja um estudo, aí contemplando o espaço acadêmico, né? Então, tá aqui embaixo está o livro do Paul Ricoeur, A História, a Memória e o Esquecimento. Então, quando eu trabalho sobre ditadura, sobre Segunda Guerra Mundial, Holocausto, eu me sustento no Paul Ricoeur. Eu me sustento. Mas eu não faço uma apresentação de academia sobre o Paul Ricoeur. Sabe? Eu torno isso cotidiano para o aluno. Sabe? Eu vou trabalhar isso de forma cotidiana. Quando eu pego, então, a Hannah Arendt, que está aqui, ou melhor, né, o Theodor Adorno, Estudo sobre a Personalidade Autoritária. O livro é um calhamaço, velho. Eu não vou falar sobre Holocausto e esmiuçar, então, o Adorno em sala de aula. Então, eu pego a produção acadêmica e eu transformo isso num conhecimento prático. E isso só acontece quando você entende os dois movimentos. Você não pode se apegar só a um ou só a outro. Porque senão você é um professor com pouca capacidade de sustentação teórica, e às vezes você é muito engraçado, e rapidamente as pessoas te desmascaram, sacou? Ou você vai ser extremamente acadêmico e não vai ter a capacidade de dialogar o que a sala de aula pede, sacou? Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo é você ter confiança. E confiança se dá de estudo. Estudar ambiente escolar, estudar o espaço, a sua ciência em si. Como eu te disse, a gente pode trocar ideia depois sobre isso, com o maior prazer, sacou? De nada. Foi longa, né? Desculpa. Agora eu acho que Mona Lisa pode estar na fila para fazer a pergunta. Eu acho que a minha pergunta vai ser mais direcionada para Fernanda, mas talvez o Davi também possa responder. Mas pela fala da Fernanda, eu acho que, enfim, vai ser mais para ela. Eu tive a oportunidade de atuar meio que como secretária de um tio meu, que é como professor, aquela secretária que faz tudo que a pessoa não dá conta, sabe? E, enfim, ele era professor substituto, né, de uma escola pública também, do Espírito Santo. E, enfim, e aí eu pude ver também, né, bastantes dificuldades. E uma delas, por exemplo, é o aluno não ter celular, principalmente, por exemplo, alunos de sexto ano, e usar o celular dos pais. E aí eu queria saber, Fernanda, e aí como que você trabalha com arte também, né? E aí como que foi entrar nesse espaço familiar, conviver mais com a família, né? Porque eu acho que antes disso, talvez tinha meio que um distanciamento muito grande entre escola e família. E agora, talvez, teve uma proximidade bem forçada, e talvez de uma maneira muito legal, não muito legal, ou às vezes legal. Como que foi isso? Se teve isso, se você vivenciou, ou se Davi também vivenciou, como que foi?
Ah, e parabenizar também pela fala, foi ótimo. No início eu falei que tinha criado muitas expectativas e vocês superaram elas. Que bom, Mona Lisa. Fico feliz. Eu só não entendi o finalzinho da tua pergunta porque minha internet está cortando, mas de modo geral eu entendi. Acho que é essa participação, né, presença da família. Família, assim, muito constante e, e desde sempre, né? Eu acho que muita coisa se passou agora durante a pandemia, mas, por exemplo, já era o caso de uma escola que a família é bem presente. Ano passado eu realizei, inclusive, um projeto que participavam familiares, avós, pais, tios que vinham na aula, participaram de ensaio em aula, depois participaram da apresentação. Então, assim, é uma escola que já tem a família bem presente. Mas também tem essa realidade, de modo bem geral, que foi forçado agora, né? A família que não era presente precisou se fazer presente ali. E aí eu busco, sim, como eu coloquei antes, fazer com que essas aprendizagens sejam significativas para eles. E muito disso envolve a família, sim, né? Como você disse, estudantes de sexto ano, principalmente, mas às vezes até os de sétimo, enfim, não têm acesso ao celular próprio, usam dos pais, então alguns só tinham acesso, por exemplo, à noite, e aí enviavam as dúvidas, e a gente tinha uma orientação de que nós precisávamos responder mais em horário de trabalho, né, no horário mesmo do turno da escola, mas não havia como não responder, eles entravam em contato naquele horário, era quando eles tinham acesso, e eu achava que não era justo eu não responder. Se eu estava disponível naquele momento, eu respondia a todos, para que eles já pudessem ter a sua dúvida sanada e pudessem realizar a atividade, enfim, né. Muitas vezes eles chamavam também para trocar uma ideia. E aí a presença da família se faz presente. Presença se faz presente é ótimo. A presença, ela se faz efetiva em muitas atividades mesmo, que eu peço para que eles realizem com o auxílio da família. Eu sei que isso é desafiador para a família, sim, com certeza, mas eu acho que a gente precisa cada vez mais aproximar a família da escola, e a pandemia veio para fazer isso também, né? Eu acho que não vejo muita coisa positiva na pandemia, mas talvez isso seja algo que essa aproximação da escola e a família, essa valorização também dos docentes, dos professores, das professoras. E, por exemplo, em atividades desses encontros virtuais, ali ao vivo, eu faço alguns jogos que eles podem depois fazer com as famílias também. E assim, daí então, eu fiz com meu pai e com a minha mãe, foi muito legal, e aí fulano ganhou, e fulano quis fazer de novo. Enfim, eles vão também trazendo esses relatos. Um dia eu fiz um quadro que eu tinha visto pelas redes sociais, que lembrava aquele Gugu na minha casa, eu fiz o Prof. Fê na minha casa. E aí, então, a família participou, tinha a avó correndo, procurando o objeto que eu pedi, daí outros pediam um objeto. Não sei se todo mundo conheceu esse quadro do Gugu, Elô não conheceu. Era o Gugu, o programa do Gugu, do Domingo Legal, acho que era. Antes é isso, o Gugu ia na casa das pessoas famosas, e aí ele pedia objetos, ele chegava e dizia, eu quero um palito de dente, aí eles tinham que correr e trazer, eles tinham que ter aquilo e ganhar um brinquedo, ganhar um jogo, ganhar alguma coisa de lá de presente. Aí, então, eu fiz com os estudantes isso, só que aí nós trocávamos, era o Prof. Fê na sua casa, e eu iniciei pedindo, eu quero uma escova de lavar banheiro, sei lá. E aí buscavam, aquele que trouxesse primeiro, mostrasse para a câmera, podia pedir alguma coisa para a gente buscar. E eu participava também, eu também corria para buscar. E foi muito legal, assim. E aí as famílias participaram, assim, eu vi vó correndo junto, não, tá aqui, ó. Aí depois, quando ele tinha que pedir alguma coisa, ela dando ideia do que ele podia pedir, e assim foi com mãe também participando, e foi bem, bem bacana. Então, assim, eu vou tentando aproximar a família, porque é importante que eles percebam que eles fazem parte disso, né? Não tem como separar. Eu não sei se eu respondi, Mona Lisa, mas... Respondeu sim, muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ela já está contribuindo muito aqui nos comentários, com as discussões, falando sobre a importância de pensar uma educação transformadora. Eu acho que também
retoma um pouco a fala da Fernanda, e o Davi também colocou isso, sobre acreditar, eu acho, na educação, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que o Davi estava falando também sobre essa ligação que tem que ter e que muitas vezes deixa de existir entre o que é a sala de aula e o ambiente acadêmico da licenciatura. Eu acho que, assim, isso existe e muito ainda na graduação. Apesar de que tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, bastante diferentes que existem, por exemplo, a professora Luana Tolentino, algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer. Então, transposição didática, eu acho, é pensar sobre isso. A forma como a gente leva o conhecimento acadêmico para dentro da sala de aula, levando em consideração também que o conhecimento em si ele é múltiplo, né? E que o acadêmico é só um deles. E entender que isso precisa fazer sentido, que é também o que a Fernanda falou. Não só ser uma coisa de decoreba, igual o Davi também propôs na fala dele, de não ser isso. Que aquilo realmente faça parte da vida das pessoas, que as pessoas se identifiquem com aquela educação. Eu acho que esses são pontos muito importantes para que a educação realmente consiga cumprir o seu papel de transformadora e de libertadora. Júlia, posso só complementar o que você falou? Com certeza. Rapidinho. Pensando que a gente tem aqui, né, acho que algumas pessoas que são, então, ainda estudantes de graduação e licenciatura, e puxando aquela resposta do Davi antes para a pergunta, acho que foi do Cássio, eu acho que a gente vai descobrindo como ser professor todos os dias. Na nossa prática, diariamente, a gente vai encontrar, eu acho que a gente não sai da graduação com uma receita, não existe isso, gente, é impossível, assim, chegar na escola e querer aplicar o que a gente aprendeu na graduação, não é assim que funciona, e a gente vai descobrindo isso aos pouquinhos, sabe, a gente vai tateando, enfim, como o Paulo Freire falou, a gente vai se descobrindo professor na prática, na reflexão sobre a prática, e acho que não há outro jeito, sabe? E aí cada um vai encontrar a sua maneira mesmo, não tem algo que tem que ser assim, né? Então, o Davi coloca essa ideia de que ele tem essa coisa do personagem, às vezes mais engraçado, ou às vezes, né? Que isso na proposta da aula dele. E eu já tenho um outro viés, que também se relaciona com as minhas pesquisas, assim, uma questão muito autobiográfica. Então, na escola, eu sou eu mesma, eu chego com as minhas memórias, eles percebem se eu não estou bem, eu não disfarço, sabe? Porque eu acho que eles têm que nos ver também como pessoas, seres humanos, tem dias que não estão bem, que não estão legais, e aí, no meu ponto de vista, a gente consegue um vínculo legal com eles assim também, porque eles também se de maneira mais espontânea. Enfim, são várias possibilidades, eu acho, e eu acho que vocês não precisam ter, claro que tem que estar até como que eu vou chegar na escola? Vocês vão chegar como todo mundo chegou, devagarzinho, né, um passo de cada vez, e vocês vão descobrindo com a prática e reflexão sobre essa prática que professor que vocês querem ser, que professora que vocês querem ser, o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, sabe? Eu acho que é por aí o caminho. Eu acredito assim também. Ela já pode ficar à vontade. Gente, meu nome é Elodia, mas não era isso que eu ia falar, não. Mas meu nome é o nome da minha avó, e a gente é de família francesa, então imagina, sem problema, todo mundo erra. Isso porque imagina se eu falar para você assim, agora pronuncia o resto do meu nome, né? E não parou em Elodia a complicação, mas enfim, tá tudo bem, tá, Júlia? Eu também, engraçado que eu quis fazer esse complemento, e ele complementa o que a Fernanda falou, e é justamente para dar um alívio se tivermos aqui futuros ou futuras professores, porque a gente sai com uma pressão, né, da licenciatura, justamente essa questão do potencial transformador da educação, as tantas possibilidades, se vira, tá no Google, você descobre como fazer,
E aí tem uma questão que eu reflito muito sobre ela, e aí a Júlia falou disso, né? E também coloquei nos comentários, a Fernanda falou assim, de uma educação para que faça sentido para o estudante. É lindo, né? Mas qual educação é essa? Qual sentido é esse? Se eu já chego na escola e o currículo está pronto, o livro didático está ali, eu tenho que cumprir os conteúdos. O nosso vocabulário sobre a escola é um vocabulário muito industrial ainda, né? Então, assim, eu tenho mesmo liberdade para descobrir qual é o sentido daquilo. E outra, eu tenho formação para isso? A minha graduação fez sentido para mim? Eu fui ensinada durante a minha trajetória escolar sobre o que é um sentido do estudar, ou eu fui construindo isso e estou construindo isso até hoje. Então, isso é difícil. E aí eu quis falar isso agora para vocês. A gente também, assim, é bom a gente dormir implicado, né, com essa conversa, mas não, se alguém aqui vai ser professor ou professora, e você está assim, gente, eles estão falando de sentido, será que só eu não sei como é que faz isso? Não se preocupa, não. Porque isso é algo que a gente vai conquistar e vai criar, e como a Fer falou, cada um vai descobrir de um jeito, no trato com as suas turmas, e cada turma vai ser uma. Então, é um grande desafio, lembrando que é um desafio posto a professores muitas vezes mal formados e desvalorizados cotidianamente. Então, é quase uma equação que não vai dar certo, possivelmente, tão cedo. Assim, fiquem tranquilos quanto a isso, que esse caminho não está dado. Era só isso. Davi colocou uma questão importante no chat, né? Como promover uma educação para autonomia se nem eu sou autônomo? Eu acho que é uma questão da gente pensar mesmo e dormir pensando, como a Elodia falou. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma fala? Só para complementar, né? Para mim é o cúmulo do absurdo. A pessoa fala assim: vamos promover uma educação autônoma. Você tem que cumprir também um currículo, que é um currículo sufocante, de passar o ensino médio inteiro em 2 anos, tendo no meio disso uma série de aplicações de prova pré-determinados, os horários de aplicação de prova. Peraí, cadê minha autonomia? Eu não posso nem escolher a forma como eu quero avaliar o processo educativo. Cadê a autonomia? Né? Então é complicado. E agora todas essas questões no meio de uma pandemia, né? Então, assim, são questões muito importantes a serem pensadas. Pegando o gancho já Ai, sim, o Curta Escolhas. Também é muito interessante, se vocês não tiverem a oportunidade de assistir, a Mona Lisa colocou no comentário, também é um curta que eu acho que reflete bastante sobre isso. Pegando o gancho aqui já da fala do Cássio, agradecer mais uma vez pela presença de todo mundo que esteve aqui. Acho que a gente conseguiu alcançar uma conversa que eu acho que fluiu bastante. E pelo menos para mim acrescentou bastante coisa. Eu dormi pensando bastante. Agradecer também a professora Elodia pelo contato que ela fez com a gente do DCE. Foi uma pessoa muito importante para esse encontro estar acontecendo. Então, muito obrigada, Elodia. Espero que a gente consiga manter contato. E quem sabe, por favor, pessoalmente, que a gente consiga fazer um grande encontrão, repetir esse encontro com outra temática ou com a mesma temática, que eu acho que é uma temática que vai continuar sendo urgente, mesmo depois que tudo isso passar, com esses vários pontos, até porque esse momento vai deixar aí para a gente vários reflexos, né? E é isso, agradecer pela oportunidade de estar aqui. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Foi um encontro maravilhoso. Só uma coisa que o Idelcio, ele quer falar. Ele queria passar uma contribuição, me parece. Ai, gente, desculpa. Idelcio, Não, sem problema. Chegou para vocês aí já?
Então, eu queria falar rapidamente aqui, porque essas coincidências que a vida nos permite experimentar são fantásticas, né? Conheço o Davi porque trabalhamos juntos na mesma escola, e ele trabalha atualmente na escola que minha esposa também trabalhou, que é tudo isso que ele falou aí mesmo sobre a escola privada. E tive o privilégio de conhecer Fernanda ano passado numa capacitação, numa formação que nós fizemos no Canadá. Nós fomos selecionados, né? Nunca tínhamos nos visto, lógico, e ela se tornou uma das minhas melhores amigas nesse encontro lá. E eu achei tão interessante porque são bem antagônicos a realidade dos dois, né? O Davi, que vive e experimenta uma realidade com um grupo de alunos que tem acesso a bens e serviços de primeira qualidade, ao passo que a Fernanda já luta, dando murro em ponta de faca para poder conseguir alcançar o seu aluno, né, o seu estudante nesse processo todo. Então, eu queria só mesmo externar aqui a alegria de poder ver essas experiências compartilhadas e dizer assim que a caminhada, né, da educação, ela nunca vai ser igualitária, né? A gente vai continuar e vai passar por essa vida lutando para que a gente faça o melhor e dê o melhor, mas o projeto que está estabelecido, quando eu falo nunca, não é sendo pessimista, né? É sendo realista e descrevendo um projeto que está implantado e que não faz parte de nenhum grupo que ele mude, né? Nós vamos fazer pequenas mudanças aonde nós estamos inseridos e vamos ali promover um estudante melhor e uma pequena realidade melhor. Mas eu acho que essa é uma pauta para quase que um seminário, né? Mas, enfim, eu só queria deixar aqui registrado o meu abraço a esses dois amigos, que são fantásticos, são professores extremamente comprometidos. Minha filha, é um depoimento para o Davi, que eu acho que eu nunca falei para ele. A minha filha apaixonou-se pela escola por causa da aula dele, né? Ele é um cara, assim, fantástico para aquilo que ele faz. E Fernanda, pelo amor de Deus, eu conheço um pouco do trabalho dela, conheci, né, depois que a gente se aproximou no Canadá, e realmente ela é diferenciada. Então é um privilégio para quem está assistindo poder ouvir esses dois e seus depoimentos aí. Tenho certeza que vocês saíram daqui transformados, e como disse a professora aí, que assim como eu tem um nome que poucas pessoas escrevem certo, né? Vocês vão ter muita falta de sono para poder pensar sobre a prática docente de vocês. Eu já estou há mais tempo nessa estrada, mas cada dia aprendendo mais, né? Cada dia sendo desafiado a fazer algo novo. Nessa pandemia agora eu fui convidado pelo Estado de Minas a ser um dos escritores das atividades remotas, se você é da UFOP é de Ouro Preto, então você é daqui do Estado de Minas, né? Se alguém está trabalhando aí com o Estado de Minas, eu sou um dos autores de Educação Física dos PETs, né? Então eu tive o privilégio, acho que foi muito bom, e é um outro lugar também que a gente às vezes não imagina estar, que a gente às vezes critica muito. Eu te recebi, é interessante que os meus amigos não sabiam que eu era um dos escritores, e criticavam muito e tal. Depois que eu falei para eles assim, olha, acho que vocês têm que aprender a escrever também, porque aquilo ali é muito difícil de fazer. Mas por que você fala isso? Porque eu sou um dos autores. Aí eles ficaram assim, sem graça comigo, mas faz parte da caminhada, né? Então, era só essa palavra de incentivo aí, de abraço na galera aí. Obrigado a vocês aí pela oportunidade também. Obrigada, gente. Dizer que também compartilho do mesmo sentimento pelas aulas do Davi. Acho que foi muito importante até para o meu curso, a escolha do curso, de certa forma. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Foi um debate muito importante. E é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Que a gente possa ter outros momentos de encontro e de diálogo assim. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigadaço, gente. Boa noite para todos vocês. Vou nessa. Muito obrigado, e sempre que precisar podem contar comigo. Tchau, tchau.